a nossa terceira desta tarde, Tenente Coronel Marcos Eduardo Ticianel Pacola. Tenente Coronel Pacola. Uma salva de palmas. Tema da nossa palestra dessa tarde, operações especiais versus inteligência. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar inicialmente, já agradecendo o convite feito pela equipe, pela coordenação, em nome do Casare. É uma satisfação estar aqui novamente, reunindo com pessoas comprometidas. Acho que esse termo comprometimento seja talvez um dos termos que melhor define os operadores de segurança pública, que não são tão somente servidores públicos ou pessoas que procuram um cargo que dê estabilidade financeira, até porque o que não tem na vida, nas nossas vidas como operador, enquanto operador, é estabilidade. É quem vive o caos, quem vive a tormenta e quem decide operar, em especial nessas unidades, sejam na atividade de inteligência voltada para as missões especiais ou na atividade propriamente dita, não consegue viver essa tão sonhada, esse termo estabilidade. E comprometimento vai muito além, né? Existe aquela parábola, né? Fala que na manhã do café que você toma, a diferença do envolvimento e do comprometimento está na galinha e no porco, né? A galinha que se envolveu colocando o ovo e o porco que se comprometeu entregando bacon. É mais ou menos isso que acontece conosco. O nosso comprometimento é a entrega da nossa vida como um sacerdócio de missão e propósito de vida, em servir e defender a sociedade com risco da própria vida, mesmo sabendo o quão hipócrita e o quanto nós seremos julgados e condenados por essa mesma sociedade que clama por segurança, que clama por defesa. E hoje o desafio aqui é gigantesco. Toda vez que a gente traz esse tema, segurança, dentro da segurança pública, inteligência e operações especiais, nós ficamos naquele questionamento: quem veio primeiro, né? O que surgiu primeiro na história da humanidade? Lá atrás, quando começaram a se formar as primeiras organizações, os primeiros impérios, o que surgiu primeiro? A atividade de inteligência ou a atividade de operações especiais? Essa é uma pergunta que talvez a gente não consiga responder, mas uma coisa eu posso dizer, que uma depende e não vive sem a outra. De nada adianta você ter toda a atividade de inteligência se você não conseguir ter uma estrutura, e aqui eu não quero apegar às definições, muito menos a simbolismo. Eu presidi a Associação Brasileira de Operações Especiais e vi o quão difícil é combater os maiores inimigos das operações especiais, dentre eles a vaidade. Há um apego gigantesco em símbolos que não coloque aqui, que não tenha importância, e nomenclaturas. Se chama A, se chama B, se chama C, se o símbolo é uma caveira, se o símbolo é uma águia, se o símbolo é uma adaga, enfim, qualquer coisa do gênero. Então, esse desafio de fazer com que as pessoas compreendam que a atividade de operações especiais, ela depende da inteligência, é fundamental para nós todos. Como nós estamos num assunto dos crimes violentos contra o patrimônio, especialmente se tratando desse fenômeno criminal que é brasileiro, como bem diz o Matias, é um fenômeno criminal daqui, uma realidade brasileira, nós não podemos de maneira alguma pensar em alguma solução intervencionista em termos de segurança pública que não perpasse por esses dois instrumentos ou essas duas ferramentas de segurança pública que são a inteligência e as operações especiais. Não tem gatilho, né? Muito botão aqui,
Gatilho, retém do carregador. Aí. Bom, deixar aqui uma mensagem inicial. Esse é um trecho do livro Band of Brothers, né, que tem uma série também. Eles eram idealistas, prontos e ávidos por incorporar-se a um grupo em luta por uma causa e procuravam ativamente uma unidade com a qual pudessem identificar-se, juntar-se a ela e cooperar com os membros como se fosse uma verdadeira família. No resumo, é basicamente o que acontece conosco nas atividades de segurança pública, onde cada um se identifica, servir na rota, servir no GAT, servir no GRR, servir no GPI, servir no BOP, servir na Rotan, servir em qualquer uma dessas unidades especializadas. Ela passa por querer compor um grupo de idealistas, pessoas que querem fazer algo a mais. Não há qualquer tipo de lógica, quando a gente vai para o mundo civil, principalmente, nas pessoas não vinculadas à segurança pública, entendam dessa forma, quando você fala que você não ganha nada mais para servir na rota, para servir no BOP, para servir no GAT, para servir na... Você não ganha nada mais. Fala, então, para que você faz isso? Por que você vai ter que fazer um curso, um curso que é duro, vai ter que ter um monte de outras circunstâncias para não ganhar nada mais? Porque algumas pessoas são movidas, a gente fala de reco-reco, né? O ser humano ele é movido por recompensa financeira e por reconhecimento. E esse reconhecimento tem muito mais a ver com as coisas que ele coloca como valor pessoal do que qualquer outra circunstância. Então começa pelo primeiro objetivo, o objetivo de provar para si mesmo que é capaz e fazer daquilo ali a sua missão e seu propósito. Então isso daqui eu gosto de trazer, porque acho que tem a razão de existir do Alfa Bravo tem tudo a ver com isso daqui. Tem absolutamente tudo a ver. Foi o campo operacional e as circunstâncias que fez com que o Alfa Bravo se tornasse essa grande família. Com o auxílio dos universitários aqui, que ou ele não está de bem comigo aqui, ó. Para onde que eu... Ainda bem que não leu, né? Que eu tenho curso de tiro de precisão. Para onde que eu... Vou contar para ele. Aí, deu certo, ó. Cuidado, viu? Ainda bem que era só canetinha. Aqui trago aqui, falo da pegada do Alfa Bravo, porque realmente, né, aqui são alguns símbolos que nós temos. A Associação Brasileira de Operações Especiais tem a sua participação também. Alguns encontros do Alfa Bravo foram juntamente com os encontros nacionais dos profissionais de operações especiais, e a Associação Mato Grossense de Desenvolvimento e Fomento de Segurança, na pessoa do Tenente Coronel Lucélio, que é um idealista, é um cara que é meu maior pesadelo, porque ele é o cara que não deixa eu entrar na zona de conforto. Quando eu estou conseguindo entrar dentro da zona de conforto um pouquinho, esse maldito aparece, vem, me arrasta, me joga no meio do ciclone, furacão, turbulência. Mas tenho muita gratidão e tenho muito orgulho também de ter recebido, ter lá atrás indicado, quando ele resistiu, ele acabado de formar no COESP, né, caveira, recém-formado, com sangue no olho, querendo operar. Eu falei, você vai inteligência, nós temos a situação de roubo a banco, e no começo ele não gostou muito dessa missão, mas hoje é, sem sombra de dúvida, o maior referencial que o Mato Grosso tem relacionado ao assunto de roubo a banco, domínio de cidades e esses crimes violentos contra a instituição financeira. E além, né, de ser escritor também, coordenador do livro Alfa Bravo, agora personal style também, ó, isso aqui que tô camiseta, isso aqui foi criação dele também, um cara multifunção. Assim são as operações especiais, né? E aqui eu já provei. Agora também não, agora está incorporando aqui. Acho que ele está me dando uma força. Quando ele viu apontando aqui, ele está só para fazer de conta. Essas são passagens, aqui eu vou fazer um merchan também. Quem não tem ou não leu o livro, não sei se ainda tem, mas procure o Casária, e tem poucas unidades aí que a editora encaminhou para poder estar sendo comercializado aí. É um livro que transcreve experiências. Na construção do saber, nós temos ali entre o saber fazer, né, assimilar conhecimento, desenvolver habilidades,
corrigir atitudes, transformar-se num profissional de excelência. Isso passa por conhecimento, vivência e experiência, né? O caminho da excelência aí. E esse livro são profissionais que passaram já por esse ciclo, principalmente no que se relaciona à questão do crime violento. Tem uma passagem... Fazer igual o Harry Potter aqui no negócio. Aqui. Obrigado. No Brasil é necessário diminuir a distância entre as polícias em todos os níveis, principalmente nas áreas de inteligência e operacionais, e aproximá-las do Ministério Público Judiciário, pois somente um Estado organizado pode vencer o crime organizado. Então, essa é uma frase retirada de dentro do livro, né, e não tenho dúvida alguma que isso é uma realidade. Se nós não estivermos um Estado organizado, jamais nós vamos conseguir fazer enfrentamento ao crime organizado. E aqui uma fala também do Matias, dentro do livro. O mal, sabemos, tem muitas faces, seja motivado por ideologia econômica, de oferir o maior lucro possível de forma ilegal, não importa quem morra pelo caminho, ou impulsionado por ideologia religiosa, intolerante e assassina. O terror só tende a crescer caso não seja combatido na mesma sintonia, com igual vigor. Concordo em absoluto, a gente sabe das dificuldades, o Coronel Visaco trouxe aqui uma visão, uma abordagem, né, relacionada às definições de terrorismo, mas nós precisamos sim evoluir, nós precisamos conseguir, de alguma maneira, criar ferramentas, inclusive normas e leis, que seja possível majorar esses crimes, em especial os crimes com uso de violência extrema, de artefato explosivo. Até a gente brincava, né, na hora do almoço, falou, se eu pudesse, fazendo a lei, falar qualquer coisa, quero botar um explosivo aleatório, que foi para abrir um portão de uma casa, é terrorista, não tem, o cara vai mexer com um explosivo, o moleque começou lá, explodindo banheiro de vaso na escola. Falei, amanhã ele está explodindo o banco, esse capeta aí. Tem brincadeiras à parte, né? Mas nós precisamos, de alguma maneira, fazer com que esse terrorismo que existe, né? O ismo do terror, usar o modelo de administração, né? O ismo ali, para levar o terror, independe se é por ideologia ou só para oferir lucros. Quando você leva o terror para a população, quando você desafia o Estado, quando você coloca ali situações onde você cria, né, no momento, a insegurança generalizada, não há dúvida que nós precisamos tratar isso de maneira diferente. Eu não posso tratar isso como se fosse um roubo de celular, como se fosse um roubo a veículo, ou que seja um roubo a uma lotérica. São situações completamente distintas, né? A ostentação do poder estatal é uma das medidas dissuasórias eficazes. Maurício também está no Alfabravo, e agora nós temos um fato novo a ser estudado, que ainda não sabemos exatamente o porquê, mas nós já temos um exemplo de onde vem sendo... Cadê o Souza? Souza está por aí? Souza? Está torando, maldita, né? Coloca eu aqui e vai torar. Ele que coordena, né, tá, o cara que mais acho que fez aí essas ações de simulação de plano de defesa. Nós começamos a identificar uma situação que é, para nós, surpresa. As cidades onde são realizadas as simulações relacionadas à base de valor, SERET, o domínio de cidades, eles têm um efeito posterior à execução do plano e da situação da simulação, de redução de vários outros índices de criminalidade, ainda que momentâneo, né, nós não temos, como eu falei, não é nada ainda científico, mas é um retorno que já está acontecendo. Ou seja, toda vez que o Estado demonstra poder, e aqui volto a dizer a responsabilidade de cada um dos senhores como operadores, nós temos aqui as mais diversas funções dentro dos níveis das instituições, mas de implementar os planos e executar os simulados. Por uma questão lógica. Aqui não. Então, quem está naquela cidade vai montar e vai fazer, porque se o criminoso tem 5.000 municípios no Brasil, e tem os lugares onde ele pode executar,
sabendo de um lugar onde foi feito um plano, foi feita uma simulação, tem uma pronta resposta que já está ali demonstrado o poder ostentado do Estado. Qual a opção que o criminoso vai tomar? Qual vai ser? Como foi, acho que era Araçatuba, que foi o caso foram 3, né, mortos na segunda ação. Depois eles não voltaram, não sei se voltam ou não voltam, mas cada vez que a gente tem uma resposta, que ela passa a ser uma resposta eficaz, que não seja uma resposta ordinária, ela acaba gerando no criminoso, ou né, na criminalidade, uma mudança de comportamento ou alteração. Talvez seja só uma transferência de problema, também concordo que pode ser. Eu transfiro, deixo de acontecer aqui para acontecer lá. Mas se cada um for fazendo a sua parte, vai chegar num determinado momento que isso também vai dificultando a vida dos criminosos. Quanto maior a ameaça à segurança pública, maior deve ser a reação do Estado. O autor dessa frase está aqui, né, conosco, o promotor André Vasconcelos, e isso para mim é uma verdade absoluta. Quanto maior for, e por isso que o domínio de cidade tem que ter uma resposta estatal monstruosa. O que não pode fazer, o que é comum nós, né, das operações especiais, acabar confundindo, né, brabeza com burrice. O cara fala, não, pô, esses caras são de operações especiais, pode deixar eles no cano, não precisa hotel não. Não, peraí, é o seguinte, nós sobrevivemos à rusticidade quando é necessário. Quando você tem necessidade de ser rústico e superar a rusticidade, ele vai superar. Agora, nós estamos operando, se eu puder descansar melhor, estar melhor descansado, a gente vai sim. A gente não gosta de sofrer, a gente supera o sofrimento sem muita dificuldade, mas não é que a gente gosta de sofrer, não. Até não confunda brabeza com burrice, nem rusticidade com porquice, né? Também tem isso, o cara que chega, não vou tomar banho não, vai para a operação, não toma banho, eu sou rústico. Não, você é porco, meu irmão. O rústico é quando você não precisa, né? Agora, nesse caso, é diferente. Tais ações que dominam instituições de segurança impactam psicologicamente os agentes ligados à persecução criminal e transmitem à população que instituições são impactadas de lidar com a criminalidade. Isso é outro fato. Aí tem um aspecto importantíssimo quando a gente fala de influenciar, né, todo o sistema como um todo. Às vezes nós temos a própria população se comportando de maneira diferente diante de um fato, por exemplo, um roubo a banco. Quando tem um roubo a banco, existe uma comoção social gigantesca. E aí o pós-evento roubo a banco tem uma repercussão, inclusive na persecução. Quando você faz isso antes de acontecer, a população não sentiu, não houve impacto, não teve nada, não aconteceu, e é outra influência. Ou seja, eles não sofreram, a população não sofreu, não houve ação, e que é o melhor dos mundos. É prevenir, é muito melhor que não aconteça, é agir antes que aconteça. Esse deve ser realmente o melhor formato de atuação para não haver exposição majorada de pessoas. Mas, na persecução penal, isso tem um reflexo distinto. Né? Tem um reflexo distinto. E aqui tem nossos irmãos aí, do GRE, eu posso falar com propriedade de situações semelhantes do que aconteceu lá. Quem faz, nós vamos falar mais à frente, né, fazer o que é necessário, é ir além de fazer o que é possível. Você tem que fazer o que é necessário para aquela situação. E você está lidando com criminosos que são a elite do crime. O Matias disse aqui, as organizações criminosas, elas são lideradas por assaltantes de banco, por sequestradores, por criminosos violentos, que pode em algum momento usar o tráfico ou se tornar um grande traficante, mas a ascensão dentro da cadeia criminal, na meritocracia criminal, está diretamente ligado com o nível de articulação e violência que ele utiliza para conseguir fazer as suas ações. Então não dá para a gente pensar, e eu confidencializava na conversa com o doutor André sobre uma situação com um procurador que eu estava conversando, e falando do atirador designado, e pasme, tem operadores do direito, dentro do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, do Judiciário, que na cabeça dele, de verdade, ele acredita que um cara armado de fuzil desse, falou assim, mas o atirador vai atirar nele?
Falei, doutor, mas ele está com uma .50, ele está com um fuzil. Mas ele não está apontando para ninguém. Ele não está apontando para ninguém, ele está cometendo um crime de porte ilegal de arma, no ato preparatório do roubo. Falei, doutor, está certo, não, o senhor está. Como vai discutir com uma pessoa dessa? Só qual é o problema, senhores? Nós seremos processados e julgados por pessoas que nunca viveram e jamais viverão a realidade que nós vivemos na atividade operacional. Mas nem por isso nós deixaremos de fazer aquilo que é necessário fazer. Fazendo um contexto de operações especiais e inteligência, eu vou trazer aqui duas definições, uma definição com a definição mais clássica, né, de McHaven. Operações especiais são operações conduzidas por forças militares e paramilitares, organizadas, adestradas e equipadas, visando consecução de objetivos militares, políticos, econômicos, psicológicos, por meios militares não convencionais em áreas hostis, interditadas ou politicamente sensíveis. Tais operações são conduzidas em tempo de paz, conflitos e guerra, independente ou coordenação de operações realizadas por forças convencionais não adestradas em operações especiais. As considerações político-militares frequentemente modelam as operações especiais, exigindo técnicas clandestinas, sigilosas e supervisão a nível nacional. Esse é o nosso maior desafio. Conversávamos muito ontem, né, Coronel Bisaco, no jantar. Esse é o nosso maior desafio. Fazer com que essas ações sigilosas, clandestinas, sejam realizadas com supervisão no nível nacional. Hoje nós temos do amparo legal e do amparo político a velha máxima do comandante mão de lodo, né? Vão, vai lá e bota para fuder. Se não der nada, eu seguro. Esse é o modelo mais clássico, é o que a gente mais tem. Não, pode ir, faz o que tem que fazer. Se não der nada, pode deixar, meu. Conta comigo que eu seguro. Agora, se der alguma coisa, meu irmão, cada cachorro que lamba sua pata. Porque é assim que acontece. Nós não temos esse amparo, essa supervisão, nem em nível estadual, muito menos em nível nacional. Então, deixo aqui uma reflexão para que nós possamos pensar como futuramente conseguir resolver, né, essas situações. Então, elas são ações que impactam em todas essas circunstâncias, mas que nós hoje temos uma grande dificuldade, porque não há como, né, essas técnicas, acaba que a gente, por vezes, pensar como colocar aqui, mas por vezes, tenhamos a iniciativa de assumir o risco diante de algumas circunstâncias, no recrutamento de fonte humana, numa ação, às vezes, de inteligência, numa infiltração sem a devida autorização judicial. Isso acontecia no passado, talvez hoje não aconteça mais, mas sem aquela situação, não teria conseguido chegar, ou nada teria acontecido se não tivesse aquela situação. Por que eu digo isso? Porque pessoas assumem um risco monstruoso pelo a simples crença de que nós vivemos por missão e propósito e que nós temos que fazer aquilo, porque se nós não fizermos, pode ser o meu filho, pode ser o seu filho, pode ser o filho de qualquer um que vai ser ali vitimado. Ou pior não, ou também os nossos irmãos. Quantas ocorrências nós tivemos aqui? Eu dou um exemplo. Nós tínhamos no COESP 2009, Lucélio, cadê o 07? Está aí? Frederico? 07, comandante do BOP lá do Mato Grosso. Estou só anotando os nomes. Souza, 07, tá deixa eles. Aí, eles estavam no COESP, nós tínhamos uma informação da Polícia Federal na época, de que iria acontecer um assalto em Marcelândia, de um cidadão chamado Clóvis. E esse cidadão, ele fez o assalto, nós não conseguimos mobilizar. Na época eu queria levar o COESP, inclusive já estava perto da fase, queria levar o COESP para a fase de operações, para fazer a intervenção lá. Nós não conseguimos fazer. Esse cara fez um assalto em Marcelândia, depois em seguida ele fez Guiratinga, mataram um soldado lá, que
foi morto muito parecido como o Cabo Marcos, em Minas Gerais. Ele atrás de um veículo, fazendo o que era procedimento operacional da polícia, abrigado na coluna, atrás, a uns 70 metros do banco, com uma 12, com munição SG, cheio de refém, ou seja, possibilidade zero de fazer qualquer tipo de disparo e intervenção. E ele tomou um tiro de fuzil do Clóvis e acabou morrendo. E foi o soldado Iporã, em Guiratinga. Depois disso, várias outras circunstâncias, operações, por circunstância do destino, em Marcelândia, novamente em Marcelândia, ele fez um assalto e acabou vindo a óbito. Está aí o Tenente Coronel Pellegrini, estava em Marcelândia, né, coordenando na época do BOPE, e teve lá onde o Clóvis foi morto. Ele acabou indo a óbito do jeito que mais justo. Né? Ele tomou um disparo no braço e ele morreu apodrecendo. Ao longo da operação, ele foi encontrado morto depois, porque ele foi perdendo sangue, virou pus, achávamos os pedaços de pano, um colchão, né, com bastante sangue e pus, e ele morreu numa infecção generalizada. Depois foi achado o cadáver dele já perto de uma casa, tempos depois, aí, durante o curso da operação. Por que eu contei e narrei essa história toda? Porque lá atrás, nós tivemos a oportunidade de fazer uma intervenção e talvez colocar ele na prisão de maneira efetiva, ou ter feito uma intervenção e lá naquela situação ter aposentado ele eternamente e ele não ter matado um colega nosso. Quanto custa a vida de um colega? Quem já perdeu um colega, já perdeu alguém em uma operação, sabe o quanto é doloroso para a gente carregar esse sentimento. Então, eu não tenho dúvida que esse enfrentamento das operações especiais e o crime violento contra o patrimônio é o ápice, né? É o Brasil e a Argentina, é o Fla-Flu, são os clássicos. Nós não temos como pensar nessas ocorrências ou nessas intervenções de uma maneira onde você vai, eu vou lá, não vou. Você tem que insistir na possibilidade dele se entregar. Ele só deu 2 tiros em você, vai que no terceiro ele se entrega, ele abaixou a arma, ele não está nem levantando a arma, você vai atirar nele. Então são crenças limitantes que predominam no ambiente dos operadores do direito, que tem uma distância monstruosa entre a realidade e a prática da segurança pública. Aqui tem uma definição, que é uma definição ainda presente na Senasp, tá? Esse foi um concurso realizado pela Senasp em 2006, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Operações especiais, tal como expresso no senso comum policial, tomando os saberes e as práticas que informam este senso comum como matéria-prima para a constituição de uma definição conceitual que lhe mostre capaz de circunscrever, sistematizar e compreender percepções e fazeres policiais que configuram este universo. A isto se segue um prognóstico que afirma um entendimento conceitualmente consistente do que sejam, de fato, operações especiais policiais, tal como elaboramos, com relação aos seus meios e fins. O resultado a que se chega aqui é que elas correspondem à ação dos policiais em corpos táticos em 3 situações tipo: o resgate de reféns, o reforço a policiais confrontando com resistência armada e execução de mandatos de alto risco. Bom, o que nos deixa encabulado? Esse conceito é o conceito que está até hoje na Senasp. Ele não foi superado. Ele não foi escrito, mudando nada disso lá dentro. Então, quando você limita a atividade de reconhecer as operações ou policiais especiais como 3 tipos, resgate de reféns, ok. Reforços a policiais confrontando com resistência armada, ou seja, depende de um prévio acionamento. Então, se eu não tiver lá alguém confrontando, eu só vou se eu for em apoio ao confronto desses policiais. E execução de mandato de alto risco. Ou seja, há uma miopia clara da própria instituição que é responsável por ancorar e dar suporte para toda a segurança pública.
E aqui eu faço mais um parênteses. Foi ano passado, 13, que fizeram o estudo, a Árvore do Problema, na Senasp? 18, 19. Foi construído um planejamento estratégico na Senasp, logo no começo da gestão, e fizeram uma Árvore do Problema. Na base da Árvore do Problema, estava escrito assim, ausência do ciclo completo nas polícias. Está lá identificado. Se vocês pegarem lá, vão ver, está identificado. Ausência do ciclo completo nas polícias. Planejamento estratégico. Não tem uma ação para resolver o problema, que é a raiz do problema. E aí nós vamos viver sempre nesse conflito, do conflito das instituições, que não são das pessoas. Da PRF com a PF, da Polícia Militar com a Polícia Civil, onde vaidades institucionais e interesses, às vezes classistas, colocam quem está na ponta da lança. Por que a gente não tem dificuldade de integrar com quem está na ponta? Quem está na ponta não tem dificuldade, ou tem? Alguém aqui tem dificuldade de integrar ponta com ponta? A ponta da Polícia Federal com a ponta da Polícia Militar, com a ponta da PRF, com a ponta da... Tem dificuldade, Dourado, de integrar com a ponta? Tem dificuldade? Tem dificuldade, Francisco? Não temos dificuldade, porque quem está na ponta da lança não se prende às questões de vaidade ou aos interesses institucionais. O que mais gera interesse aqui é ver ladrão se fuder. É só isso que a gente quer, é só ver quem que vai botar... Não sei, mas eu sei que o ladrão está aqui, está planejando, quem vai, não sei, às vezes não cai para mim, vai cair para o outro, vai cair em outro estado, mas o que nos move, o que nos deixa disposto a fazer mais do que é possível e fazer o que é necessário, é porque a gente sabe que o ladrão, ele precisa de alguma maneira ser barrado por ações que não são convencionais. E aí eu entro na inteligência. Vou passar rápido isso aqui, porque grande parte aqui fez parte ou faz parte da inteligência, mas isso aqui é um breve histórico, né? Então lá atrás ainda, Gênesis, passagens que reportam a busca de informações, lá em Noé, na Idade Média, de Gengis Khan também, utilizando a busca, né, de informações como os dados e as informações como um elemento valioso para as tomadas de decisão, para as estratégias e principalmente para as ações de tomadas de território. A inteligência, em termos de conceito, né, é um produto intelectual elaborado e resultante de consolidação de elementos disponíveis a uma instituição sobre as atividades, capacidades, vulnerabilidades, intenções de determinado alvo para utilização imediata ou potencial. Aí aqui é uma definição que já está na Senasp, né, da inteligência, e eu destaco algumas questões que nós temos aqui dentro, né, dessa definição, que é falar da natureza. Ela é simultaneamente antecipativa, né, para antecipar, competitiva, conflituosa, complementar, sigilosa, permanente, pela ênfase de acesso aos elementos negados durante o processo. Em termos de definição, nós não temos dificuldade de entender o conceito de inteligência. A finalidade: assessorar o processo decisório por meio de uma redução de incertezas do decisor máximo. Isso daqui está tudo dentro do conceito de inteligência que está na DENISP. Talvez possa ter tido alguma alteração recente, mas está lá na Doutrina Nacional de Inteligência e de Segurança Pública. Aqui vem grande parte do problema. Quando, muitas vezes, essa decisão é levada para o nosso gestor máximo, a primeira coisa que o gestor máximo faz diante de uma situação que possivelmente pode se tornar uma crise é usar a estratégia de gerenciamento de crise. Primeira coisa, ganhar tempo. Depois, abrandar as exigências, né? Quem está querendo? A tropa querendo sair, a tropa querendo ir. E muitas vezes a gente não acontece, que foi o caso que eu relatei de Marcelândia. Ficou lá os decisores, não, mas não, aí quer saber, mas é o quê? Mas a Polícia Federal tem certeza? Eu falo, a Polícia Federal não é o bandido, certeza é o bandido. Eles estão dizendo que tem uma possível ação na cidade. Quantas vezes nós fomos para situações, eu falo com toda certeza, nós fomos muito mais vezes acionados para situações que não deram certo do que para situações que deram certo. Só que as que não deram certo, a sociedade não sabe. A gente não divulga. Então as pessoas acham que a polícia ela só sai para ir lá, vai lá e pega os caras e executa os caras ou faz o que tem que fazer. E não é uma verdade.
São inúmeras vezes que nós somos acionados, desloca a tropa, faz movimentação e não acontece. Ou a gente desloca para um lugar, acontece em outro. E as pessoas não têm a menor noção disso. E a nossa experiência, quando não sistematizada ou não detínhamos uma alteração prévia, uma autorização prévia, tínhamos muita dificuldade de conseguir fazer os acionamentos. Um dos cases de sucesso do Mato Grosso foi porque nós conseguimos montar uma estrutura que tinha autonomia operacional. Lá, naquela época, devido às circunstâncias também, logicamente, não tenho dúvida disso, mas eu, como oficial de dia do batalhão, eu conseguia sair deslocando a tropa para 1.000 quilômetros da capital e só fazia a informação do comandante que a tropa tinha sido acionada e estava em deslocamento. Chegou num determinado momento que a inteligência do BOP, que trabalhava na época dentro do GAECO, ela conseguia fazer acionamento direto. Mas isso devido às circunstâncias. A necessidade faz o sábio pular. E como diz o 13, nada melhor do que para nós, nada melhor do que viver o caos. Porque o caos é o melhor dos mundos para os homens de operações especiais, né? E a definição que ele coloca, né, de inteligência, colocando que seja necessário. Inteligência se refere a tudo aquilo que seja necessário conhecer antes de iniciar o curso da ação. Se nós entendermos que é tudo aquilo que seja necessário conhecer e não aquilo que é possível conhecer, aliado a um conceito definido lá atrás de McHaven sobre a estrutura, né, para fazer as ações sigilosas, clandestinas, o que nos falta é o amparo legal. Nós precisamos fazer uma adequação urgente das nossas normas legais para que nós possamos a tornar o que é prático, né? Falar na teoria, a prática é outra. Nós precisamos escrever a teoria da prática. Tá? E aí, em se tratando de inteligência e operações especiais, né, não versus, mas entre os dois, a DENISP, que é a Doutrina Nacional de Inteligência, define as atividades de inteligência do geral ao específico de cada uma das instituições de segurança pública. Quem já viu a DENISP, já pegou para ver, é quase uma enciclopédia, né? Ela é enorme. E ela define atividade de segurança de polícia, inteligência de polícia militar, inteligência de polícia civil, inteligência de polícia rodoviária federal, inteligência de polícia federal. Ele define todas as instituições. E a DNOESP, que é a Doutrina Nacional de Operações Especiais, sequer existe. Sequer existe. Nós tentamos movimentar, fizemos algumas reuniões, chegamos a ir lá na Secretaria Nacional, conversar a respeito disso, mas nós não temos. Hoje, qual é a definição de operações especiais da Polícia Rodoviária Federal? Qual é a definição das operações especiais da Polícia Militar? Se a gente for olhar o que está escrito, é uma definição tão restrita que nós não poderíamos fazer muitas coisas no que está escrito. Por isso que a gente precisa mudar o que está escrito, e é isso que eu chamo a atenção aqui. Para todo problema complexo, já foi falado, né, hoje algumas vezes sobre problemas complexos, mas existe uma frase que eu gosto muito de usar. Para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Esse é um jornalista, né? Jornalista que disse, né, colocou essa frase e é o que a gente mais vê. E para isso eu trago aqui alguns recortes. Eu coloquei no Google, secretário investir em integração e inteligência. E aí nós temos ali em 0,4 segundos 816 mil resultados. Então, se for pegar aqui, vai ver Rio de Janeiro, Amapá, Mato Grosso, São Paulo, todo mundo virou um clichê. Futuro secretário investe em inteligência e integração. Investimento, inteligência, integração e investimento. Todo mundo que assume, aí associado a isso, olha lá, Espírito Santo, até prefeito, todo mundo fala. Inteligência, investimento, integração. Inteligência e investimento. Associado a isso, as reportagens dizem o seguinte, secretaria no ano reduziu 18%, reduziu 60%, reduziu 40%, reduziu... Eu não sei como está tendo crime ainda. Você começa a ler o Google, você fala, como que está tendo crime ainda? Todo ano reduz 18, 20. Na minha matemática, se reduziu 18, reduziu 20, reduziu 40, reduziu...
Então, não era nem para ter crime mais, de tanto que eles reduzem índice de criminalidade, o que não é uma realidade percebida por nós, inclusive, cidadão. Não é uma realidade percebida por nós, cidadão. Nós sabemos que a criminalidade, ela aumenta em intensidade, principalmente. Quando fala que o Rio de Janeiro não é a capital mais violenta do Brasil, todo mundo fala, como que não, tá louco? No Rio de Janeiro os caras têm fuzil. A intensidade que faz, aliada à questão informacional. Né? Poucas coisas saem em mídia nacional do que acontece nos estados. Mas no Rio de Janeiro, quase sempre passa em todos os estados as ocorrências do Rio de Janeiro, principalmente pela intensidade dos conflitos que lá acontecem. Então, o que fazer? Né? O que nós podemos fazer? Primeiro ponto, a falência do sistema brasileiro de segurança pública, processamento e execução penal é incontestável. Eu não tenho a menor dúvida que esse sistema que nós temos, né, primeiro que é um sistema só existente em 2 países do mundo, bipartido de polícia, onde as polícias não têm o ciclo completo. Nós temos um problema gigante do tempo, um índice de solução de crimes baixíssimo, um tempo entre o crime e a denúncia e a primeira condenação longo demais. Depois nós ainda temos, para início da execução da pena, maior ainda o problema, e depois o problema na execução da pena. Onde situações de vivência, né? Vivência, que hoje até ouvindo, fala assim, olha, hoje eu vejo de pessoas que vivem o problema. É surpreendente, mas é algo que não tem como negar, é alguém que está vivendo o problema. Me permita usar, dona, a sua experiência, que foi relatada, de que, olha, algumas circunstâncias, o cara preso é mais problema do que o cara solto. E aqui ninguém está falando de desencarceramento, ou que o cara tem que ser desencarcerado. Nós estamos dizendo que a execução penal precisa ser executada. Ele não pode ir lá dentro estar sendo um articulista, dentro do presídio com telefone à vontade, com droga à vontade, Então nós precisamos mudar esse excesso de garantias e a impossibilidade de conseguirmos controlar o preso que está dentro de um estabelecimento prisional é algo que no Brasil precisa ser mudado. E perpassa por onde para isso acontecer? Aonde que nós vamos conseguir mudar isso? Só na política. Tem que fazer a mudança, como agora teve a situação da saidinha, do fim, né, da lei que finda a possibilidade de saidinha. Alguém, em algum determinado momento, né, tomou a iniciativa de colocar, e até falava isso para o doutor, falou, doutor, lei o senhor pode colocar o que o senhor quiser de lei. Não há limite de proposta de lei, pode propor 10 por dia. Se ela vai ser aprovada, se ela vai conseguir chegar ao final, não sei. O problema é que nós ficamos tão focados no problema que nós não nos organizamos para que esses problemas e as possíveis soluções se tornem de fato algo que vá mudar na prática da legislação, principalmente. Somos impotentes como sistema para impedir, né, o avanço da evolução da criminalidade. Isso é outro fato. Nós vemos que a mudança, eles começaram com o caixa eletrônico, com o banco, foi evoluindo o cangaço noturno, foi chegando no domínio de cidades, né, quando já estava numa perspectiva da questão das mineradoras, de aeroportos, shoppings. Hoje São Paulo está vivendo, né, ataque a shoppings. Tem alguma coisa que causa mais terror? Eu falo porque estou lá em Cuiabá, esses dias a gente combinando com a família de ir no shopping, mas será que não vai? Será que esse pessoal não vai começar a fazer ataque aqui também? Para vir atacar shopping aqui. Aí teve um ataque no domingo. Foi essa semana passada, não sei, né? Agora recente, no domingo. Então, olha que nível de audácia e da certeza da impunidade que hoje o ladrão está tendo. Quantas entrevistas a gente não tem? Hoje, qual é o maior medo do ladrão? É dele ser processado? É dele passar por um processo penal? É dele ir para o presídio? Qual que é o maior medo do ladrão? Aqui no Paraná, qual que é o maior medo do ladrão? Trombar com uma viatura da polícia, de alguma polícia, e morrer. É diferente lá em São Paulo? O ladrão tem medo de ser preso, de ser processado? É diferente lá no Mato Grosso? É diferente na Bahia? Por quê? Porque
a única coisa que ele tem medo é disso. E quando nós pegamos para olhar os índices, de 2 a 3% somente dos casos ocorridos, acontece o encontro da polícia, e muitas dessas, inclusive, é preso em flagrante. Porque quem define o resultado, diferente do que muitos aí afirmam, principalmente pessoas, né, com ideologia à esquerda, de que o policial ele sai para matar, ele sai. Quem define o resultado da ocorrência é o ladrão. Quem define o resultado final da ocorrência é o ladrão, não é o policial. Porque chegou, ele se entregou, o que faz? Prende, algema, conduz. Agora, se o ladrão resistiu, não tem como fazer outra ação se não usar os meios necessários para conter a injusta agressão. Então, isso é uma coisa que a gente vem também passando muita dificuldade aí a nível nacional de compreensão. As pessoas acham que o policial sai decidido de ir lá e cometer um ato simplesmente porque ele acha que o bandido não merece viver ou não merece morrer, mesmo que ele, né, não esteja armado ou que ele se entregue, coisa do gênero. E nós estamos sendo incapazes de gerar o efeito pedagógico ou da persuasão necessária que impeça o crescimento das redes criminais. Esse é outro ponto. Por que os roubos a banco vêm caindo? Né? O Dourado, na apresentação dele, vai colocar um gráfico aqui, dando spoiler de sua apresentação aqui, viu, Dourado? Ele coloca um gráfico de mostrar como esses crimes contra o patrimônio aconteceram. E aqui eu vou puxar a sardinha, e eu não falo que pode de fato ser uma coincidência. Pode de fato ser uma coincidência. Mas a queda, que ela uma coisa é quando a gente tem um gráfico oscilante, né? Outra coisa é quando você tem um gráfico que ele permanece decrescendo. Coincide com a implementação dessa estrutura que o Alfa Bravo criou, que hoje, né, eu usava um termo facção não criminosa, mas o nome facção é muito pejorativo. Quando a gente fala facção, pode ter uma facção de costura. Facção não quer dizer que é criminosa. Por isso que usa o termo facção criminosa. São pessoas que se juntam, que não têm vínculo, a não ser o vínculo de interesse, por um resultado desejado, né, em comum ali dos participantes. Mas acho que o termo rede é realmente o termo mais apropriado. Essa construção da rede do Alfa Bravo, ela impactou diretamente nessas situações relacionadas ao crime violento no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque consumi muitas vezes o produto dessa rede. Os integrantes dos grupos que atuam no crime violento contra o patrimônio não começaram já atuando nos domínios de cidades, cangaço ou carro forte. Essa é outra reflexão importantíssima de nós fazermos. Por que eu digo isso? Porque o Estado, ele assina sua incapacidade ou seu atestado de incompetência de não conseguir fazer com que ele venha crescendo. O cara não começa roubando o banco. Ou se ele começou lá atrás, a gente pega assaltante de banco que tem 18 passagens, 20 passagens. E não é só assaltante de banco, não. A gente pega abordagem na rua. Polícia que está abordando direto na rua. Tenho certeza que isso em todos os estados acontece. Você aborda o cara com 16 passagens, 17 passagens. Ah, não, mas aí vai ver, não, esse aqui é furto, só tem 3 157. Ah, não, só tem um latrocínio. Não tem como nós pensarmos que continuar da forma como nós estamos vai ter um resultado diferente. Isso é a definição de insanidade humana, repetir os mesmos processos achando que o resultado vai ser diferente. Não tem como fazer. Então esse é outro ponto que nós precisamos de alguma maneira conseguir atacar. E aí quando eu falo, não é nós na atividade da ponta, na atividade da polícia que vai conseguir fazer isso. É na atividade de uma dimensão acima, na dimensão política, na dimensão cultural, que a gente vai falar também um pouco a respeito disso. Para quem é o último recurso, não existe a opção de fazer o que é possível. Só nos resta fazer aquilo que é necessário. Esse é outro ponto também de grandes debates, onde quem opera como último recurso não tem essa opção. Quando você aciona o último recurso de qualquer instituição, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Federal, seja da Polícia Rodoviária Federal, qualquer uma das instituições, que você acionar o último recurso, não tem a opção de fazer o que é possível. Ele precisa fazer tudo o que for necessário.
E aí, nesse ponto, tem uma outra frase que eu gosto muito, que fazer a coisa certa nem sempre é o mesmo que fazer certas coisas. Não estou aqui falando que os fins justificam os meios, mas dizer que numa situação onde nós temos todas as características do ambiente, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, não há como estabelecer procedimentos, doutor. Como que eu vou fazer um procedimento operacional padrão para domínio de cidade? Como que eu vou fazer, comando? Não tem como, são 30, são 50. Viu como que a equipe de Força Tática veio ali? E é porque é o que a gente faz, pô. A gente está ali, os caras fizeram o que eles fazem a vida toda. Eles estão lidando com mais uma ocorrência. Mais uma ocorrência. Para nós que estamos aqui estudando, que estamos aqui buscando conhecimento e falar sobre o assunto, é uma coisa. Para o cara que está na rua, abordando ladrão o dia inteiro, o cara que está ali dentro daquele, é mais uma ocorrência que ele chegou, pô, irmão, os caras estão com cara de fuzil, vamos para cima, fuzil, ele não tem a noção que ele está lidando com um problema complexo da dimensão que é o domínio de cidade. Porque se ele tivesse, ele não ia. Ou ele ia com cuidado, ou ele ia tomar todos os procedimentos para voltar vivo para casa. Ninguém é louco, ninguém quer morrer. E aonde entra a nossa parcela de culpa? Nossa, em especial nós que estamos na função mais, né, agora não mais na atividade, fim policial, a gente não desconecta, né? De levar isso para dentro da instituição. E aí, santo de casa não faz milagre, né? Santo de casa não faz milagre. Eu vejo aqui um evento desse acontecendo em Curitiba. Quantos policiais do Paraná estão aqui? Por favor, levanta a mão. Quantas vagas nós temos aqui dentro desse auditório? Então, nós estamos com uma realização com palestrantes, uma experiência aqui a experiência acumulada desses dias que vocês terão aqui é algo surreal. O que o Cassari fez aqui foi algo assim, realmente extraordinário, tanto que nós fizemos questão de correr atrás para que a gente conseguisse gravar, para manter isso como banco de dados futuro, porque lá em Umuarama foi falado, olha, vai acontecer, e não estão preparados. No momento, acha que a gente está falando e desmerecendo a instituição, coronel, e não é. Naquele momento lá, porque já tinha conversa, ninguém sabia exatamente onde, mas já tinha as conversas de que algo ia acontecer. E quando foi dito, não, mas a gente já tem algo pré-planejado, e se não fizer, no mínimo, o plano de defesa, e fazer a simulação, acontecer a simulação, enquanto não há a execução da simulação do domínio de cidade, não tem como dizer, não, nós temos um plano. Porque nem testar de maneira simulada foi testado, imagina na prática, na real, se isso tem possibilidade de dar certo. E aí nós falamos da ferramenta do atirador designado, é diretamente ligado a essas questões das operações especiais, e eu estou trabalhando essa questão do atirador designado. Inicialmente nós começamos a participar lá na PF, que era com o atirador designado marítimo, junto com o Bettini, que também vai ser palestrante. Aí houve uma resistência, o COT puxou né, para a doutrina ser de lá e sair. Também aconteceu isso lá dentro da Polícia Militar no Mato Grosso, né? E o que precisa ser compreendido? O atirador designado é um atirador que vai ter um aparelho. Qual a diferença de eu fazer um tiro com uma luneta e alce-massa? Muda a velocidade do meu projétil? Não. Vai mudar, é simplesmente um aparelho auxiliar, ele precisa saber, ele não é um sniper, ele não vai atirar com refém, ele não vai fazer nada. Os casos que deram certo foram curiosos, esforçados, que juntaram, colocaram a luneta, irecê, estou errado? Um policial convencional, curioso, esforçado, comprou uma luneta no Mercado Livre, botou num fuzil e na situação resolveu. Esse cara, se fosse nos Estados Unidos, esse cara estava condecorado em nível nacional. Pouca gente ouve falar desse cara, dessa situação. Como aconteceu também em Araçatuba, nem ouve falar, porque nós não temos a cultura de valorizar os nossos heróis, aqueles que fazem feitos extraordinários.
Infelizmente, essa é uma cultura que nós temos aqui, que faz com que grande parte dos nossos policiais, inclusive, estejam tirando a própria vida. Hoje, nós perdemos mais policiais com suicídio do que em serviço. E essa depressão e todo esse problema que nós vivemos desde 2013, nós temos 4 vezes mais chance de suicídio do que o cidadão comum. 4, enquanto é 5 ponto alguma coisa por 100 habitantes dos civis, o nosso é 20 e alguma coisa, 23, 24 para 100 mil habitantes. Isso tudo passa por isso, pela cultura que nós temos, pela falta de reconhecimento, pela falta de valorização dos servidores que fazem isso daqui acontecer. E aí, quando nós vamos lá, né, sentar para ser julgado, infelizmente isso daqui tudo não vem em consideração. E tão somente é levado em consideração o aspecto do que está escrito, do aspecto que está na norma, e não daquilo que você... Mas por que você fez? Você sabia que não podia fazer isso daí? Vai falar o quê? Não tem que ser, é igual a discussão, não dá para... Não vai conseguir fazer com que a pessoa compreenda essa atuação quando ela perpassa, né, do possível para fazer o que é necessário. Essa definição de facção, né, um grupo de indivíduos que coadunam dos mesmos interesses ou ideais, motivado pelo qual se agrupam para lutar pela mesma causa em oposição a outros grupos. Por isso que eu usava esse termo de que nós só vamos conseguir combater as facções criminosas quando nós, de fato, organizarmos facções não criminosas. Porque eu, me perdoem, tenho dificuldade de conseguir acreditar por experiência própria nesse modelo de integração designada no papel, onde o comandante ou o secretário diz, não, agora as polícias vão ser integradas. Eu acredito nesse modelo, onde a gente pega 2, 3 da PRF, 2, 3 da PM de um estado, 2, 3 da PM do outro, 2, 3 da Polícia Civil de outro, que por questões aqui, ó, lutam pela mesma causa e são movidos pelos mesmos interesses e ideais. É assim que eu acredito que a gente vai conseguir, de fato, levar algum resultado. E aí fica a pergunta, isso é operações especiais? Nem eu sei responder. Porque se a gente for ficar pegando a semântica das definições, eu falo uma coisa com toda certeza. Com toda certeza de quem viveu 10 anos dentro de uma unidade de operações especiais. Ser operações especiais vai muito mais além do que você ter ou carregar um brevet de operações especiais. Eu operei com pessoas que não tinham um brevet, mas que não deixaram nada ali, não deixaram a dever nada comparado com outros que às vezes carregavam um brevet. E não estou desmerecendo os cursados, sou cursado com muito orgulho. Só estou dizendo que nada melhor do que a guerra para mostrar realmente quem é e quem não é. Esse aqui é um resultado, tenho certeza que muitos aqui devem olhar, identificar, né, cada uma dessas ocorrências aqui, em condução, todas essas relacionadas a roubo, com crimes violentos contra o patrimônio, e também onde houveram participação das redes, né, vou usar o termo rede aí, para não falar de facção, mas desse modelo construído de compartilhamento de informações que não vão pelo canal, muitas vezes, pelo canal oficial, porque não dá tempo, não transita, não é possível realizar. E volto a dizer, nestes casos, fazer mais do que é possível, fazer tudo o que é necessário para que a gente consiga atingir o resultado final. Um operador especial somente será completo quando os seus feitos reais forem maior do que as suas conquistas pessoais. E é exatamente esse abismo que existe entre ter e ser operações especiais, que lhe torna capaz de modificar ambientes e inspirar pessoas. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Deixo aqui como conclusão, o enfrentamento às organizações criminosas não está sob domínio dos integrantes das unidades de operações especiais, mas sim nas mãos de quem tem o poder de decidir sobre como e quando utilizar as informações e os recursos disponíveis. Infelizmente, por muitas vezes nós temos vontade de fazer, nós temos vontade de agir, mas dependemos que aí, volto aqui a utilizar as palavras do Coronel Visaco, nós temos o maior problema hoje
da segurança pública, e não só da segurança pública, né? Posso incluir a defesa também, por relatos de outros amigos, de ausência de liderança. A liderança, de fato, tem que ser investida como também uma política pública de melhoria das instituições. Porque os líderes não conseguem enxergar muitas vezes ou fazer o que é necessário, indo além do que é possível. E a mensagem final: não adianta combatermos somente os efeitos dominando a guerra na dimensão física, que é o que a gente faz. Se nós não enxugarmos o gelo, vai inundar. Eu digo com frequência lá no parlamento: você, cidadão, ajoelhe e agradeça a Deus, porque existem pessoas que enxugam o gelo. Porque o dia que que eles pararem de enxugar o gelo, vai inundar. E vocês não estão preparados para viver o caos. Eu uso essa frase com constância lá. Se quisermos enfrentar as reais causas, a guerra precisa ser lutada por nós também nas dimensões política, informacional e cultural, com a mesma lealdade, destemor e integridade que nós lutamos na dimensão física. Então, deixo aqui essa mensagem final. Já vem acontecendo isso. Volto também aqui a parabenizar, dizer: o Coronel Visacro tem feito um trabalho fantástico agora já na questão informacional, tem livros já na dimensão de formação cultural e intelectual, são livros que precisam estar aí no rol de leituras obrigatórias: Guerra Irregular, Guerra na Era da Informação, e agora como comentarista, tem feito várias participações comentaristas na Jovem Pan, levando uma outra visão que as pessoas não tinham até então, já na dimensão informacional. E nós precisamos entender isso. As instituições precisam. No Rio de Janeiro está acontecendo isso, ver o quanto que a guerra informacional nem terminou a operação dentro do morro e já está arrebentando a polícia, operação desastrosa, mata não sei o quê, já está, porque a guerra na dimensão informacional ela é monstruosa. E nós precisamos nos preparar para lutar com a mesma maestria, com a mesma vontade, com o mesmo destemor, com a nossa mesma capacidade em todas as dimensões, na dimensão física, na dimensão política, na dimensão informacional, cultural, e poder fazer aí realmente uma transformação que o nosso país, o nosso estado, os nossos municípios tanto precisam aí. Deixo aqui também o meu contato, agradecendo mais uma vez a oportunidade, e deixo também aberto caso alguém deseje fazer alguma pergunta. Muito obrigado.